Obrigado porque hoje nós somos tua família, tua igreja. Nós somos os teus filhos. Nós estamos nesse lugar, reunidos como família de Deus. Nós queremos te agradecer nessa noite, porque você está aqui para nos ensinar a tua verdade nessa noite. Obrigado porque a tua unção está disponível nesse lugar. O teu Espírito que habita dentro de nós está nesse lugar e ele falará aos nossos corações. Jesus vai falar conosco nessa noite. Jesus vai falar conosco nessa noite. Diga: Jesus vai falar comigo nessa noite. Você crê nisso, querido? Aleluia! Então você pode se assentar nesse lugar, no seu lugar. Obrigada, Pai. Obrigado, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão bem? Boa noite a quem está nos vendo, né, pela internet. Que o Senhor Jesus esteja aí onde você está, esteja ensinando você verdades da palavra de Deus que nós temos nessa noite. Amém? Aleluia. Então, hoje nós vamos começar diferente. Nós estamos no mês da família. Quem está feliz com isso? Amém. Quem faz parte de uma família? Amém. Amém? Todos nós fazemos parte de uma família, não é assim? Então, toda a nossa história, ela tem que estar, de alguma forma, ligada à nossa família. Não é assim? Aleluia. Então, a história do casamento com John e Lisa Biveri. Estou lendo até em inglês. Esse casal dispensa comentários. Eu não sei se você conhece os livros dele, né? Deles, tudo aquilo que Deus tem feito na vida deles para o corpo de Cristo tem sido maravilhoso há muitos e há muitos anos, né? Luciano Subirá, um homem de Deus, com esse livro aqui, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. É outro livro muito bom. Esse homem aqui tem respaldo para falar de família, viu? Luciano Subirá e a esposa Kelly Subirá, eles têm autoridade para falar sobre família, porque quando a gente vê a vida dele, a Bíblia diz que pelos frutos a gente conhece a árvore, né? Então, eles têm frutos. Então, a árvore dele é verdadeira. Amém? Como flechas. Isso aqui fala dos nossos filhos, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Quem tem filhos aqui? Então, é bom você ler esse livro, né? As 5 linguagens do amor. Como expressar compromisso de amor ao seu cônjuge. Menino, isso aqui é tão romântico. Isso aqui é o charamanaia, viu, do casamento. As linguagens do amor dos adolescentes. Aqui é os mimimi. Não, eles não fazem mimimi, não, né? As linguagens do amor do adolescente. Essa fase da nossa vida que a gente está precisando tanto de amor, né? Tanto de compreensão. E como expressar um compromisso de amor a seu filho adolescente. Então, realmente, eles precisam muito de amor. As linguagens do amor das crianças. Eita, cadê Salatiel? Como expressar um compromisso de amor ao seu filho, né? Quando criança. Antes de eu falar o que eu ia falar agora, esses livros estão no Verbo Shopping e eles estão com 15% de desconto. Não é bom? Essa igreja não é uma mãe? Amém? Então, esses livros estão com 15% de desconto para que você leia e seja edificado. Porque aqui, amados, por mais que a gente fale sobre família no púlpito, por mais que a gente ensine, tem muita coisa ainda para se aprender. Amém?
E eu não sei sobre você, mas quando eu casei, eu não sabia nada de família, eu não sabia nada de filho, eu não sabia nada sobre casamento, e eu aprendi lendo. Claro, eu aprendi com a vivência também, mas é muito melhor você aprender com quem já teve experiência. Amém? Então, eu lia muito sobre tudo em relação ao casamento. E Deus me abençoou e tem me abençoado. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37. Nós estamos em uma noite de festa, é a noite da nossa ceia, e é uma noite importante, uma noite em que fala de perdão. Amém? Essa mesa fala de perdão. E o que Deus colocou no meu coração é uma palavra que Ele vem ruminando, né, dentro de mim já há alguns dias, sobre família, sobre perdão familiar. Amém? A gente sempre escuta sobre o perdão de Deus, aquilo que Deus nos perdoou, né? Mas é difícil a gente escutar, a não ser que Deus, né, nos direcione, a escutar sobre o perdão que a gente tem que dar. Amém? A gente tem que dar perdão, promover perdão em benefício de nós mesmos. Não é assim? O perdão, amados, ele vai nos beneficiar, em primeiro lugar. A ciência já fala que o perdão, ele nos mata. O perdão é como uma doença, por exemplo, como a AIDS. A falta de perdão, né? Vocês entendem, que povo inteligente. É fácil pregar para vocês, não é não, pastor Chaves? É povo inteligente. Não preciso nem pedir a ajuda aos universitários, né? Porque é tudo universitário, é tudo doutor. Aqui universitário sou eu. Mas o fato é que a ciência já fala, né, que o maior beneficiado com o perdão somos nós mesmos. Não é assim? Porque quando nós perdoamos, nós nos ajudamos. Eu estou ouvindo algumas coisas aqui. Amém? E o perdão é como a falta de perdão. Toda vez que eu venho aqui, eu erro. Vou sair daqui. Está repreendido, em nome de Jesus. A falta de perdão, ela nos leva a consequências. Tipo assim, eu estou igual a adolescente, tipo assim. A AIDS é uma doença que as pessoas não morrem por causa da AIDS em si. Elas morrem da consequência, né? Quem tem AIDS tem uma gripe, ela pode morrer daquela gripe, porque a imunidade dela é zero. Falta de perdão nos deixa com a imunidade zero. Nos deixa com as emoções zero. Então, daí pode desencadear doenças. Amém? Então, você concorda comigo que a falta de perdão não pode permanecer na nossa vida? A falta de perdão, amados, não é uma coisa que a gente tem que levar e deixar a vida levar. Porque a vida não vai levar. Vai ficar lá te corroendo. Em Gênesis, no capítulo 37, começa a história de um homem que tinha tudo para viver uma vida desgraçada com falta de perdão. Em Gênesis 37, no versículo 2, diz assim: esta é a história de Jacó.
Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava a José, que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, amados, José, ele era um jovem, um menino de 17 anos, em que Deus tinha um plano, que Deus tinha um propósito, e era de uma família com muitos irmãos. E José, ele começou a falar daquilo que ele tinha sonhado, daquilo que Deus ia fazer, né, na vida dele. E por isso, os irmãos começaram a odiar ele. De fato, José já estava sendo odiado porque os pais faziam acepção com ele dos outros filhos. Ele já começava sendo rejeitado, né? José era odiado, rejeitado, com 17 anos já. E quantas vezes, amados, na nossa vida, na nossa família, desde sempre, desde a nossa adolescência, nós não vamos sendo rejeitados na nossa família. Alguns de nós. Rejeitado, odiado, por nada. Simplesmente por ser quem nós somos, ou simplesmente por ser ou falar aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Você entende isso? E são relações que vão se arrastando como se arrastavam aqui na vida de José. E os irmãos dele simplesmente começaram a planejar se desfazer ou não querer mais que ele vivesse no meio deles. Amém? E José, o pai dele, ele vivia com os pais, e os pais dele pediu para ele ir ajudar os irmãos que estavam trabalhando. E José era um menino obediente. Aqui no versículo 13 diz assim: perguntou Israel a José: não apacenta teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. E no versículo 33 diz assim: e ele reconheceu e disse. Aqui, quando o pai dele, quando os irmãos... Deixa eu ler aqui para vocês entenderem melhor. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho trazem-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom e lhe foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me onde apacenta ele os rebanhos. E aí ele foi
né, foi lá nos irmãos, maquinaram se desfazer dele. E aqui no versículo 31, eles tinham que dizer alguma coisa ao pai dele, né? E quando eles chegaram lá no pai dele, disseram, no versículo 31, então tomaram a túnica de José, mataram em bode e molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-no lavar o seu pai e lhe disseram, achamos isso, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Então a gente vê, amados, uma família que ela é separada, um pai e um filho que é separado por causa de irmãos que não amavam ao seu irmão. Eu sei que Deus vai falar com pessoas aqui bem especificamente. A nossa linhagem familiar, queridos, a nossa vida com nossos irmãos, com nosso pai, com nossa mãe, é algo muito precioso para os olhos de Deus. E por mais que a gente case, a gente não pode desfazer esses vínculos com maldade. A gente não pode desfazer esses vínculos por qualquer outra coisa. Mas nós devemos amar os nossos parentes. Amém? Nós não devemos carregar mágoa. Nós não devemos carregar ressentimentos. Porque pessoas tentaram nos parar, como os irmãos de José tentaram parar ele. E quando chega nessa parte, onde o pai de José é despedaçado na sua alma, porque pensa que o seu filho morreu. E José era apenas um menino de 17 anos. E no versículo 39 diz assim, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Então José, ele foi vendido como escravo, né, pelos seus irmãos. E depois ele foi parar lá com Potifar. E de lá, ele que era o Senhor, era com ele. Lá o Senhor era com ele. E que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Amém? Quando nós temos a Deus, o Senhor sempre vai estar conosco. E a história sempre vai ser diferente. Amém? Quando você, amados, tem ao Senhor, você não pode e não deve, nas suas relações familiares, viver o resto da vida com raiva de fulano, de cicrano. Sem falar com Beltrano, que é seu irmão, que é seu primo. Ah, ele não fala comigo, eu também não vou falar. Você é que é o crente da história. Amém? Você não pode passar o resto da vida com ranço de pessoas que saíram do mesmo ventre que você saiu. Você não pode passar a sua vida tendo raiva de pessoas que conviveram com você tantos anos. Porque você hoje é crente, faz parte dessa mesa do perdão. Amém?
E nós devemos, amados, ter a consciência de que assim como o Senhor era com José, e ele veio a ser homem próspero, a gente também temos que ter prosperidade na nossa alma, nos nossos relacionamentos. Porque perdoar é prosperidade. Amém? Perdoar é prosperidade. Às vezes a gente fala tanto sobre prosperidade e quer prosperar na vida, mas sem o perdão, sem princípios da palavra de Deus, nós não vamos prosperar. Amém? Aleluia! E José, ele prosperou, né, lá com Potifar, mas de uma hora para outra, lá vem outra descarga para José na vida dele, na jornada de vida dele. Uma mulher trouxe para ele uma injúria, um falso testemunho. E lá vai José ser preso. Outra coisa que veio para José e que ele poderia ter sido machucado no seu coração e na sua alma. Mas José prosseguiu. E o Senhor era com ele. Amém? Nós temos que prosseguir, amados, independente do que as pessoas façam conosco. Independente do que o nosso pai, ou nossa mãe, ou nossos filhos, ou nosso sei lá quem faça conosco, nós devemos prosseguir no Senhor. E saber que Ele está conosco. Aleluia. Eu sei que Deus está falando com pessoas nesse lugar. E José foi preso por causa desse falso testemunho. Quem aqui já passou por um falso testemunho? Eu já. Pessoas disseram graves coisas que eu tinha feito, quando na verdade eu não tinha feito. Eu só não fui presa como José. E quando eu li a história de José, amados, eu chorei muito, porque me veio a revelação dos sentimentos que José teve em toda aquela trajetória dele, até a sua morte. Tudo aquilo que José passou nas suas entranhas, ele era um homem igual a mim, igual a você. Ele foi vendido como escravo, ele foi traído, ele foi rejeitado. Ele foi dado como morto e José continuou segurando o Senhor com ele. Amém? E nós devemos fazer isso com as nossas vidas. Amém? E José lá dentro da prisão, ele conseguiu revelar os sonhos de pessoas, porque o José, ele realmente tinha um espírito excelente. Amém? Um espírito onde Deus podia falar com ele. E quando ele revelou o sonho que o governador do Egito teve, lá no capítulo 41, no versículo 37, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: achariam-me porventura um homem como este, em que há um Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Aleluia! Aleluia! E Jacó, amados, e José, ele começou a ser autoridade no Egito.
ele começou a ser autoridade e muitas pessoas, todas as pessoas, tinham que se submeter a ele. Amém? E, como ele falou, veio fome, né, na terra e todos os seus familiares começaram a passar fome também. Amém? E veio toda a história, né, aqui. No capítulo 42, você pode abrir. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que há cereais no Egito, desce até lá e compra deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda caso alguém desastre. Então, José, ele tinha um irmão com a mãe. Era 2 filhos, né, que Jacó tinha com a mesma mulher, que era José e Benjamim. Então, Jacó tinha perdido, né, na cabeça dele, tinha perdido José. E Benjamim era um filho muito querido agora. Né? Ele lembrava o seu irmão. José era governador daquela terra, no versículo 6. E era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. E aí começou os sonhos do sonhador, não é? Se tornar realidade. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. E José reconheceu os seus irmãos, porém eles não o reconheceram. Quando eles deixaram José, José era apenas um menino, José tinha mudado, José tinha sofrido, José tinha ido para uma prisão. E hoje José estava tão diferente que eles não o reconheceram. Sabe, querido, se você continuar com o Senhor, se você se firmar no Senhor, vai haver pessoas que vão te encontrar lá na frente que não vão nem te conhecer. Amém? Não vão nem saber que é você, de tantas coisas que Deus fez na tua vida. Amém? E no versículo 13 eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um pai, de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. E José perguntou, talvez para saber se eles ainda eram mentirosos. Para saber onde estava o caráter deles ainda. Pelo menos dessa vez eles falaram a verdade. Então falou José: é como já vos disse, sois espiões. Então José inventou uma história, uma estratégia, né, para que pudesse prender eles, porque no final José queria reunir toda a sua família. José queria rever o pai dele. José queria rever o irmão dele. José queria reunir a família dele. Porque o coração dele não tinha sido roubado pela alma, pelo ressentimento, pela mágoa, pela falta de perdão. E quantas vezes, amados, nós deixamos de reunir ou nos reunir com a nossa família porque não aguentamos olhar para a cara de cicrano. No Natal, as pessoas sempre dizem que é uma hipocrisia, né? Lá vem o tempo da hipocrisia. Porque todo mundo, às vezes, é obrigado a estar ali na casa de fulano, de cicrano, mas não suporta Beltrano. Mas é Natal, eu tenho que estar aqui, né?
E fica aquele clima pesado, fica aquela coisa horrorosa. Tudo por falta de perdão, mágoa, ressentimentos. Pessoas com o coração endurecido. Amém? Esta é a palavra de salvação para você essa noite. Amém? No capítulo 43, diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal, né? Antes eu estava falando, eles foram lá, José supriu a necessidade deles, eles voltaram para a casa do pai. E no capítulo 43 diz assim: tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo, ele falando de José, né? Não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Então José tinha proposto a ele que eles tinham que trazer o irmão, que era Benjamim, para que ele pudesse dar mais alimentos. Mas era uma estratégia de José. E no versículo 4 diz assim: se resolveres enviar conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimentos. Se, porém, não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel: por que me fizeste este mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tende outros irmãos? Respondeu-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? E aqui a gente percebe, amados, quando eu comecei a ler, a partir de aí, eu passei toda a história chorando. Porque eu comecei a perceber o desejo que José estava de rever o seu pai e o seu irmão. E o desejo que ele estava que seus irmãos falassem a verdade e fossem sinceros com eles. Aleluia. Sabe, amados, eu sei que hoje à noite aqui nesse lugar tem pessoas que precisam perdoar. Um pai, uma mãe, um irmão. Existe compaixão, um choro de Deus no meu espírito sobre isso. Eu passei a tarde chorando. No versículo 15, José hospeda seus irmãos na casa dele. E ele diz assim: tomaram, pois, os homens os presentes e o dinheiro em dobro, e a Benjamim levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram a José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro de sua casa:
leva esses homens para casa, mata rezes e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Será que você tem coragem de colocar na sua mesa pessoas que fizeram o que fizeram com você, como fizeram com José? Mas ele sabia, amados, o valor da família. Ele sabia o valor de um pai, de um irmão. E no versículo 23 ele disse: Pai seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. E o vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora o Simeão. Aqui José tinha ajudado eles e estava explicando a eles toda a história, que eu não tenho tempo. No versículo 27 diz assim: ele lhes perguntou pelo bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem, o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José, ele foi privado de crescer com o seu irmão. Ele nem conhecia o irmão dele mais. Ele foi privado de conviver com o seu pai. Isso já fazia 13 anos, desde então. Você está entendendo? Então, lhes apresentou as porções. E no versículo 31 do capítulo 43, diz assim: depois lavou o rosto. Não, versículo 29. 30. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com o seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Mas quantas vezes a gente não chora por coisas que fizeram conosco, só nós. Ninguém vê o nosso choro, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E às vezes nós não precisamos estar chorando para todo mundo ver. José poderia ter chorado ali na frente do irmão dele, mas ele preferiu segurar. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição, porque ele não queria estragar aquele momento com os irmãos dele. Você entende? Ele não queria estragar aquela hora. Tem hora para todas as coisas, amém? Tem hora para todas as coisas. Serviram a ele à parte. No versículo 31, 32 diz assim: serviram a ele à parte e a eles também à parte. E a parte aos egípcios que comiam com ele, porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto é isso abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele.
o primogênito segundo a sua progenitura e o mais novo segundo a sua menoridade. Disto os homens se maravilhavam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Amém? Então, Davi fez um carinho maior com seu irmão mais novo. O seu irmão junto com a sua mãe e com seu pai. E eu acho tão lindo essa atitude de José de querer restituir essa parte dele com o irmão dele. Amém? Você pode ir lá no versículo 45. Diz assim, no capítulo 45. Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E aqui, amados, José vai se apresentar novamente aos seus irmãos. Ele preparou todo um cenário para que favorecesse que aquele momento fosse um momento especial, memorável. Um momento de Deus. E ele levantou a voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Então, José soltou ali o choro de 13 anos. Ele chorou tão alto, amados, que parou lá na casa do Faraó. O Egito todo ouviu o choro de José. Aquele choro preso há tantos anos. Sabe, amados, tem choro preso aqui nessa noite há muitos anos. Eu sei que tem. Amém? E você precisa, como José descarregou aqui, você precisa descarregar esse choro diante do Senhor. Amém? Pode não ser essa noite, mas eu sei que o Espírito de Deus está falando com você. Eu sei que você vai ser livre essa noite. Amém? Aleluia. E no versículo 4, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. E José, como homem espiritual que era, ele disse: fiquem tranquilos, fiquem calmos, porque Deus, Ele aproveita as oportunidades para que a bênção esteja sobre a nossa família. Amém? E nós não precisamos culpar ninguém pelas coisas que nos acontecem.
E no versículo 13 diz assim: anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito. E tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para cá. E lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, também chorou Benjamim. Sabe, queridos, eu não estou chorando para fazer você chorar, não, viu? Eu estou chorando porque o Espírito Santo começou a me mostrar o coração de José. E quanto é importante a família para ele. Quanto é devastador para nós, amados, mantermos ressentimento, falta de perdão. Como é devastador a gente perder tempo, amados, nessa vida, pelo que nos aconteceu, pelo que fizeram conosco. Não vale a pena. Amém? Pai e mãe não são perfeitos. Filhos não são perfeitos. Irmãos nunca vão ser perfeitos. Amém? Nós não somos perfeitos porque nós, às vezes, exigimos perfeição ou pensamos que nós temos todos os direitos. E os filhos e os irmãos, no versículo 25 diz assim: então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como um palpitar, porque não lhes deu crédito. Quando eles disseram a Jacó que José estava vivo, ele nem acreditou. Porque o filho dele estava morto no coração dele. Tinham matado o filho dele no coração dele. Porém, havendo-se-lhe contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Como Deus é fiel. Diga: Deus é fiel. Não morra, querido, sem perdoar. Sem escutar a voz do Espírito. A vida é muito breve. Aleluia. No versículo 28, Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse. E caminhou-lhe a Gozém e chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai. Apresentou-lhe, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi
o teu rosto e ainda vive. Aleluia. Eu não sei sobre você, amados, mas quando a gente tem revelação da palavra de Deus e a gente entende aquilo que Deus quer falar, a gente não é mais a mesma pessoa. Amém? Quando Deus me revelou o coração de José e toda essa história sobre família, sobre laços familiares quebrados, Ele me passou uma compaixão tão grande. Existe uma compaixão tão grande no meu espírito nessa noite por pessoas. Porque meu pai foi assim, foi desse jeito. Ele preferia fulano, cicrano. Porque a minha mãe fez isso e aquilo. A minha mãe me abandonou, sei lá. Deus sabe o seu coração e a sua vida. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, Ele só diz assim: perdoe, assim como você foi perdoado. Para que te vá bem você e a sua casa. E tudo que lhe diz respeito. Diz o Senhor. Você pode ficar de pé. Sabe, amados, nessa noite talvez você possa dizer: não, irmã, eu não tenho raiva de ninguém da minha casa. Tá tudo bem. Eu perdoo. Eu perdoei. Mas sabe, você está com falta de perdão na família de Deus. Tem pessoas que se desviaram. Tem pessoas que não estão mais na igreja porque foram magoados, sofridos. Não conseguiram perdoar, endureceram o coração e não viveram e não estão vivendo o propósito de Deus para as suas vidas. São pessoas que elas não falam com as suas palavras, mas elas falam com suas atitudes. Deus está dizendo: são os meus filhos. Assim como eu os perdoei, você deve perdoar também. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos. Roko sombroko sereketerebre bababarabarabarash. Robroko sokete. Aleluia. Aleluia. Existe um clamor de Deus nesse lugar. Um clamor do Espírito nesse lugar. Para que você possa perdoar. Andar em perdão, amados, é algo tão maravilhoso, é algo tão libertador. Talvez quem lhe magoou foi o seu cônjuge. Nessa noite você está aqui e você está vivendo um casamento onde você tem arrastado a sua vida. E no fundo aquilo que você precisa fazer é perdoar.
para que você tenha uma nova chance. Se você está aqui nessa noite e você deseja que a gente ore por você, você pode vir aqui na frente. Se você deseja que a gente ore para te ajudar a andar em perdão, nós estamos aqui para orar por você. Amém? Aleluia. Mas fique à vontade. Às vezes nós não queremos reconhecer que precisamos perdoar. Aleluia. Nunca mais você vai ser a mesma, irmã. Nunca mesmo. E eu sei que existe mais pessoas que precisam ouvir isso. Obrigada, Pai. Você é aquele que nos vê. Você é aquele que conhece o nosso coração. Você pode fazer uma reflexão dentro de você, querido. Você pode orar. Mas o Espírito conhece o teu coração. Ele sabe todas as coisas. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Abraceira, brababareira, abraçou. Xarabracatara, brababarabarabarabarraçou. Xerarara, manerere, aie. Aleluia. Aleluia. Levante as suas mãos para o alto. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Ele está aqui. O Espírito de Deus está nesse lugar. E eu sei que Ele está fazendo coisas que eu não posso fazer. Ele está indo onde eu não posso ir. E Ele está falando aquilo que eu não posso falar. Oh, brace que terebre bababarabarabaraço.
passou essa barreira de se expor, mas ainda é tempo. Rasgar o seu coração. Rasgar o seu coração. E você mesmo ser livre. Porque a falta de perdão lhe aprisiona. Não aprisiona o outro. Pode ser que você também conheça pessoas cheias de amargura, cheias de rancor. Interceda por ela agora. Ore por essas pessoas, para que elas verdadeiramente sejam livres. Porque Deus quer que andemos livre de todo jugo que nos escraviza. E falta de perdão faz isso, faz com que as pessoas vivam debaixo de um jugo que escraviza. Por isso que Jesus disse: quando você conhece a verdade te liberta. Não é uma questão se as pessoas merecem ou não. Não é um benefício que você está fazendo para outrem. Primeiro você está honrando a Deus. E depois isso te alcança. Com a graça dele, com a bondade dele. Te deixando livre para servir e adorar a Deus. Por isso que Paulo falou em Gálatas: não se submeta a nenhum jugo que escraviza. Aleluia. Sabe, se essa reunião fosse feita só para essas duas pessoas, Deus já estava celebrando. E você e eu devemos celebrar. Nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado por teu cuidado amoroso por essas vidas, porque elas sairão daqui transformadas pelo poder do teu amor. O mesmo amor que nos livrou do jugo que nos prendia, sim, dos pecados que nos amarravam, você nos libertou. E hoje somos verdadeiramente livres. Queremos caminhar na luz da tua presença, sem nenhum tropeço, sem nenhum engano, sem nenhuma amarra, mas como livre que somos, queremos te adorar e te servir. Aleluia. Aleluia. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca nasceu de novo, nunca entrou na família de Deus. Sabe que quando nascemos nesse mundo não entramos na família de Deus. Nós só entramos na família de Deus quando nascemos de novo. Isso só acontece quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida, não entregou em oração o seu coração a Ele, fez uma aliança, e é isso que vamos celebrar aqui, uma aliança. Ninguém celebra uma aliança que não fez. Por isso que essa mesa é para quem já fez uma aliança. E se você está aqui, se desviou e quer voltar para os caminhos do Senhor, ou quer fazer essa aliança que ainda não foi feita, Ele veio estabelecer essa aliança, mas para que você entre nela, você tem que rasgar o seu coração. Tem alguém aqui que quer fazer essa aliança essa noite, ou voltar para os caminhos do Senhor e ainda não fez? Só dá um sinal com a tua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. Porque é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Está escrito no livro de Timóteo:
É a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos. Isso quer dizer que todos já são? Não. Porque enquanto os homens não receberem a salvação, Ele não as tem. E se você não tem essa salvação, essa vida eterna, você precisa abrir a sua boca e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Ele muda o teu coração. Não é você fazer parte de uma religião, é você fazer parte de uma família eterna, que está acima das denominações, acima dos templos. É uma vida por dentro. Você está aqui e quer fazer isso essa noite? Alguém que já nasceu de novo, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. O que é isso, pastor? É um revestimento de poder vindo da parte de Deus para todo aquele que crê. A palavra diz que eles falarão em novas línguas. É o batismo com o Espírito Santo. Você é crente, você nasceu de novo, mas você nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, mesmo sem saber exatamente como é, mas você deseja receber. Você está aqui essa noite. Também queria que você pudesse se identificar, se você deseja, né? Se você não desejar, porque, amados, o primeiro passo da fé é um desejo ardente dentro do coração. Eu quero as coisas de Deus, eu quero conhecê-lo mais, eu quero estar rendido em sua presença. E se você é cristão, nasceu de novo, mas ainda não é cheio do Espírito Santo, você precisa dessa capacidade de Deus em sua vida. Tem alguém que quer receber hoje batismo com o Espírito Santo? Aleluia. Nós não vamos estar orando por pessoas para receberem cura, porque esse pão aqui cura. Quando nós participarmos da ceia, o corpo dele foi transpassado e moído por causa das nossas iniquidades. Então nós podemos receber cura ao participar dessa ceia hoje à noite. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então eu queria que você pudesse sentar. Quero chamar os diáconos aqui, por favor.